Vamos numerar algumas diferenças entre a Bíblia marcionita feita em 120 d.C. com a Bíblia católica feita em 367 d.C. 1. Nascimento virginal e infância de Jesus. Bíblia católica relata a natalidade de Cristo e também sua infância. Ele começa seu ministério aos 30 anos de idade e dura 3 anos e meio. Bíblia marcionita começa assim, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Jesus desceu do céu, a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, no cânon marcionita Crestos. Já desce do céu na aparência de um homem adulto de 30 anos e começa seu ministério que dura de somente 12 meses. Nem um dia a mais e nem a menos. 2. Batismo de Crestos no Rio Jordão por João Batista. Bíblia católica, nos 3 sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, confirmam o batismo de Jesus por João Batista. O Evangelho de João só menciona João Batista, batizando pessoas. Bíblia marcionita, não existe esta passagem do batismo nas águas por João Batista. 3. Ressurreição de Jesus aqui 3º dia em carne. Bíblia católica, os Evangelhos de Lucas, Mateus e João relatam esta ressurreição em carne. O Evangelho de Marcos, não, pois termina no capítulo 16 verso 8, só afirmando que ele ressuscitou, que pode ser a afirmação que ele foi elevado ao céu de corpo e alma. Bíblia marcionita, não há a ressurreição em carne, termina como o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Marcos. O túmulo fica vazio e um anjo diz para as mulheres que Jesus ressuscitou, ou seja, se elevou aos céus. 4. Crestos bebia vinho e comia muito. Bíblia católica, por que veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, ele tem demônio? O Filho do Homem veio comendo e bebendo, e vós dizeis, eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7, 29 a 35. Bíblia marcionita, não temos esta passagem. 5. Parábola do semeador. Bíblia católica, tem a parábola contada e sua explicação. Bíblia marcionita, tem a parábola contada e não tem sua explicação. Lucas 8.11 a 15. 6. Jesus voltará na sua glória com seus santos anjos e muitos não provarão a morte. Bíblia católica, quando ele vier em sua própria glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Lucas 9.27. Bíblia marcionita, 7. Julgamento de Sodoma e Gomorra. Lucas 10. 12 a 15. Bíblia católica, mas eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aqui a cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito as mesmas coisas que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, sentados em saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevaste até ao céu? Serás empurrado para o Hades. Bíblia marcionita, não tem estes versos. 8. Espírito imundo volta à sua casa. Bíblia católica, mas quando mais forte do que ele vem sobre ele o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e divide seus despojos. Quem não está comigo está contra mim e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando ninguém, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele chega, encontra a varrida e a domada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Bíblia marcionita, não tem esta passagem. 9. Sinai de Jonas. Bíblia católica, porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que o Salomão. Lucas 11:30 e 31.
Bíblia Marcionita não tem estes versículos. 10. Profetas mortos no Velho Testamento. Bíblia Católica. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim, vos digo, será requerido desta geração. Lucas 11, 49 e 51. Bíblia Marcionita não tem estes versículos. 11. Parábola da figueira plantada na vinha. Lucas 13.1 ao 19. Bíblia Católica. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Lucas 13.1 ao 19. Bíblia Marcionita não tem capítulo. Lucas 13 do 1 ao 19. 12. Profeta de Jerusalém. Bíblia Católica. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai, e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide, e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas 0 profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 13.29 a 35. Bíblia Marcionita não tem. 13. Vários temas. Lucas 14.10 a 35. Bíblia Católica. Mas, quando fores convidado, vai, e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar, ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele às mesas, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, e te lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer 305 convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, eu importar vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar.
E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores, e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Um é o sal, mas, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 10-35 Bíblia Marcionita, não tem estes versos. 14. Jesus é profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Bíblia Católica, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Lucas 18, 31-34. Bíblia Marcionita, não tem estes versos. 15. A minha casa será chamada casa de oração. Bíblia Católica. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, e de Betânia, monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de, mister. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Libra, respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah! Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Bíblia Marcionita, não tem estes versos.
16. Parábola Lavradores Maus. Bíblia Católica. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo, o respeitem. Mais, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá, e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois, que está escrito? A pedra, que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Lucas 29:18. Bíblia Marcionita, não tem estes versos. 17. Deus dos vivos. Bíblia Católica, e que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 22.37,38. Bíblia Marcionita, não tem. 18. Lucas 21.21 a 24. Bíblia Católica, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Porque haverá grande aperto na terra. Eira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21:21. Bíblia Marcionita, não tem. 19. Não beberei o fruto da vide. Bíblia Católica, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Lucas 22. 6 a 18. Bíblia Marcionita, não tem. 20. Julgaremos as nações de Israel. Bíblia Católica, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22.30. Bíblia Marcionita, não tem. 21. Comprar espada. Bíblia Católica, e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge, ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e, o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Lucas 22:35-37. Bíblia Marcionita, não tem. 22. Cortou a orelha do soldado. Bíblia Católica, e, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E, Vamos para a segunda parte do vídeo, né? São as tentativas de interpolações, né? No Evangelho de Lucas, né? Que é uma cópia
do Evangelho de Marcos para perpetuar, não é, a doutrina judaica cristã da Igreja Católica. Lucas capítulo 4, versículo 34, dizendo: deixe em paz o que temos com nós, contigo, Jesus de Nazaré. Na Bíblia de Marcion, dizendo: deixa-nos em paz o que temos contigo, Jesus. Então, a tentativa é colocar e fixar, né, uma residência, né, uma naturalidade, né, de Jesus. Existe outra tentativa, né, em Lucas 25:10, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui ele está falando de vida eterna, é justamente o que Crestos pregava, né? Então, Crestos foi o único que pregou vida eterna no reino dos céus. E a tentativa é essa, de colocar na boca de Crestos, que, como está no contexto, que realmente, se as pessoas seguirem as leis de Jeová, teriam vida eterna. Mas, na realidade, em Márcio está escrito: mestre, fazendo que obterei a vida. A pergunta é a vida, quer dizer, essa vida transitória que a gente tem, né? A gente morre e vive, e revive, né? Mas a tentativa de Lucas é colocar aqui as leis de Jeová, nos dá direito à vida eterna. Na realidade, não. O que nos dá direito à vida eterna não é nada das leis de Jeová, mas sim a fé em Isocrestos. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 11, versículo 11 e 13, ele disse: se um filho pedir o pão a algum de vocês, que é para lhe dar a pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente, ou se pedir um ovo, oferecerá um escorpião, sendo vós maus, sabeis boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui está a interpolação colocada aqui, a palavra Espírito Santo, justamente para dar a entender que existe um vínculo entre o Pai, né, de Isocrestos, com o Espírito Santo. Na realidade, não existe. É que nem Paulo falou, ele só conhece o Pai e o Filho. Vamos ver em Marcion, capítulo 8, que corresponde a esses versículos. Está em Marcion, capítulo 8, versículos 7 e 8. E vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, não tem a palavra Espírito Santo. Ela foi enxertada, interpolada aí, justamente para se alinhar à doutrina judaica cristã. Outro versículo, Lucas 19:9, ele disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também ele é filho de Abraão. Então, aqui está querendo fixar que os judeus, né, recebem a salvação por herança de Abraão, né? Mas em Marcion, capítulo 16, verso 9, não está escrito isso. E Jesus ele disse: hoje veio a salvação a essa casa. Não tem nada de filho de Abraão, tá? Outra tentativa de interpolação, né, está em Lucas, capítulo 24, versículo 7, dizendo: confiem que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Que é justamente o que a Igreja Católica prega, né, que ele foi morto, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, né. Na Bíblia de Marcion, o capítulo 21, versículo 7, diz: que era necessário que o Filho do Homem sofresse e fosse entregue. Só isso. Não diz nem que ele seria crucificado e nem que ele ressuscitaria ao terceiro dia.